Coopercard é muito mais do que administrador de cartões de crédito e cartões de benefícios. Nossas soluções em Private Label, Co-Brand, ajudam o lojista a ter uma gestão financeira mais eficaz e, principalmente, fidelizando o cliente dessa loja. Nossas soluções em cartões de benefício permitem com que a empresa consiga atrair, engajar e reter esses colaboradores. Colaboradores que estão sempre buscando pelo melhor resultado. E as nossas soluções são sempre pensadas nesse tipo de necessidade. Soluções que estão totalmente alinhadas com a reforma trabalhista, reduzindo a possibilidade de passivos trabalhistas e muitas vezes contribuindo com a redução do recolhimento de encargos sociais e folha de pagamento. Essas soluções elas podem ser adquiridas através dos contatos informados nesse vídeo ou se não através de uma associação comercial parceira da Coopercard. Faço questão de citar algumas delas. Cartão premiação de ajuda de custo, uma forma super moderna, segura e fácil de ser implementada porque elimina toda a burocracia para premiar ou ajudar no orçamento familiar daquele colaborador. Essas soluções de premiação de ajuda de custo permitem ainda que você consiga transferir o saldo do cartão para a conta corrente. Uma outra solução, cartão multibenefícios de antecipação salarial. Você consegue colocar parte do salário do colaborador nesse cartão, contribuindo com uma melhora do fluxo de caixa da empresa. O cartão varejo é um cartão que dá um pouco mais de controle, de segurança, de governança para esse comércio, para essa empresa, permitindo ali a reposição de estoques ou pequenas despesas do dia a dia. Todas essas soluções estão à disposição de vocês, porque a Coopercard é uma empresa única, feita de pessoas para pessoas e ideal para você. Oi pessoal, estou aqui hoje para falar de algo muito importante para todos nós. Nesse momento de dificuldades para os empresários causados pela pandemia do coronavírus, devemos ficar atentos às mudanças pelas quais o mercado está passando. Essas mudanças estão ocorrendo rapidamente em função das medidas de enfrentamento do coronavírus. Não podemos nos dispersar. É hora de enxergarmos as oportunidades e avançarmos sempre. Foi pensando nisso que a Escola de Negócios FACIAP foi buscar um parceiro de peso para falar sobre as mudanças do direito do trabalho que terão reflexos nas empresas. Estamos falando do juiz do trabalho Marlos Melec, um dos autores da reforma trabalhista. Ele gravou essa aula especialmente para vocês associados. Aproveitem cada momento. Prestem atenção em cada detalhe, anote e aplique essas orientações nas suas empresas. Assim, evitará surpresas desagradáveis com ações judiciais pós-pandemia. Tenham uma boa aula e contem sempre com a FACIAP. Obrigado, presidente Marco. Grande presidente Marco Tadeu Barbosa, da FACIAP, que vai deixando o seu legado, a sua marca. Não foi fácil, né? Fase mais difícil da vida da humanidade e você, comerciante, empresário, de todos os lugares do Paraná, tendo que tomar a melhor decisão ou dar o próximo passo nesse momento de tanta incerteza, tanta dúvida, e a gente está aqui nessa aula para te orientar, para dar dicas importantes, para evitar que depois, quando vier o momento da retomada, a calmaria, também venham ações trabalhistas. Você está agindo com boa fé, você está se desdobrando, fazendo das tripas o coração, e lá na frente, por um detalhe, você poderia errar em um detalhe que poderia gerar uma grande condenação. Então, o espírito, o objetivo dessa aula é dar dicas, é explorar, né, todos os detalhes que podem gerar problemas para vocês no futuro. Gostaria também de saudar a todas as associações comerciais do norte e noroeste do Paraná. A nossa Cassinor, vocês que se uniram para trazer essa aula, o que prova que a união faz a força. Então vamos lá para a primeira dica. Primeira dica, não tome decisão de cabeça quente. Olha, eu comecei a trabalhar com 14 anos numa tornearia mecânica, depois eu fui empresário, conheço bem os dois lados. Eu tive empresa por 10 anos, agora sou juiz há 14 anos já. Primeira dica, não toma decisão com a cabeça quente. Isso serve para tudo na vida. Em casa, no trabalho, para aplicar uma punição no empregado que cometeu uma falta grave. Nada como uma boa noite de sono num travesseiro. Aristóteles já dizia, para a gente enfrentar com galhardia um problema, é importante que primeiro a gente conheça esse problema. E a Covid, até certo ponto,
ela é uma coisa que assombra até os países desenvolvidos. A gente não conhece bem esse problema, então, cara, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo tenso. Eu sei que você está se desdobrando, a imensa maioria atuando com boa fé, fazendo das tripas o coração para manter o negócio aberto, funcionando, manter os empregos, o boleto que está vencendo depois de amanhã. Está todo mundo nervoso, então respira e mantenha calma nessa hora. Antes de tomar uma decisão importante, antes de dar um próximo passo, conversa com o teu contador, mostra essa aula, pede para o teu sócio assistir essa aula, pede para o teu contador assistir essa aula, pede para o teu advogado dar uma olhadinha nessa aula, para vocês poderem interagir melhor. E a decisão de time, a decisão de equipe, ela retira das tuas costas uma responsabilidade que não é só tua. Então, primeira dica, não toma decisão de cabeça quente, tá? Bota a cabeça no travesseiro, conhece melhor o problema e decide, tá bom? Bom, vamos lá. Medida provisória 927 foi a primeira ferramenta jurídica que o governo colocou à disposição dos empresários para manter o negócio funcionando e a manutenção do emprego. Quais foram as 4 coisas importantes que essa medida provisória 927 trouxe? A primeira, a possibilidade de você, patrão, fazer acordo por escrito com seu empregado. E atenção, esse acordo que você faz diretamente com seu empregado vale mais do que a convenção coletiva do sindicato. Sabia disso? Pois é, vou dar um exemplo prático aqui do dia a dia. Lá na convenção do sindicato está escrito que o banco de horas tem que passar pelo sindicato. Está escrito lá na convenção do sindicato que o banco de horas tem que passar pelo sindicato. Mas nesse momento de crise, nesse momento de calamidade pública, a medida provisória 927 diz que você pode fazer um acordo direto com o teu empregado para montar um banco de horas para compensar essas horas 18 meses depois que terminar a pandemia, depois que terminar a força maior. Ué, mas não está escrito lá na convenção coletiva, Meleque, que tem que cumprir lá, que o banco de horas tem que ser feito lá? Não, mas agora na crise você pode fazer direto com o teu empregado. Aí você fala, mas eu não corro nenhum risco jurídico? Se você fizer por escrito, der 48 horas de prazo para ele analisar antes e ter prova que deu esse prazo, por um recibo, um e-mail, um WhatsApp, não tem risco nenhum. Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, já se manifestou por 4 ocasiões diferentes, dizendo que esse acordo individual entre o patrão e o empregado vai valer, contanto que não contraria a Constituição Federal e sirva para a manutenção do emprego, como esse exemplo aqui que eu acabei de dar. Então, esse acordo individual, ele vale mais do que a lei. Esse acordo que você vai fazer com o teu empregado, ou já fez, ele vale mais do que a convenção coletiva do sindicato, contanto que você não contrarie a Constituição Federal. Então, a tua criatividade, o céu é o limite para você fazer acordo com seus empregados para garantir o emprego. Mais um exemplo. Imagine que a tua empresa paga salário e comissões. Muito comum aí no comércio, na área das vendas, né? Eu que já dei aula para o pessoal da aviação civil, agora na crise, para o pessoal das indústrias, né? No setor industrial. Hoje eu estou falando aqui com o empresário comerciante e sei que você trabalha muito com comissão. Então imagine que você paga salário fixo mais comissões, que a gente chama de salário misto no direito, né? E você faz um acordo por escrito com o teu empregado dizendo o seguinte, olha, eu vou continuar pagando salário, só que as comissões eu só vou pagar quando eu receber. Então eu vou pagar mais lá para frente, mas vou pagar. Isso vale? Isso vale. Então só estou dando algumas ideias, alguns exemplos do que você pode fazer. E conversando com o teu sócio, conversando com o teu contador, conversando com o seu advogado, todo mundo assistiu essa aula, vocês vão encontrar o melhor caminho. Vocês vão encontrar a melhor solução com segurança jurídica, sem cometer pequenos erros que podem lá na frente gerar grandes condenações. Então, a medida provisória 927 trouxe 4 coisas. A primeira eu já falei, fazer acordo individual entre o patrão e o empregado. A segunda coisa, adiantar férias. Você pode adiantar férias, inclusive não vencidas do seu empregado. Pode adiantar a primeira direto, porque você quis. A partir da segunda, tem que fazer um acordo por escrito
com o teu empregado, para adiantar férias, mesmo que não vencidas, tá? E aí vem a dúvida. Tá, mas eu adiantei férias do meu empregado, depois voltou tudo ao normal, mas antes dele pagar as férias, ele saiu. Posso descontar isso lá do TRCT? Posso descontar isso do acerto dele? E a resposta é, pode, mas a CLT, atenção, ela coloca como valor máximo para descontar no TRCT, de descontos, né? O valor de uma remuneração do trabalhador. Tá legal? Bom, outra coisa importante que traz a medida provisória 927. Nós já falamos aqui, então, do acordo individual, falamos do adiantamento das férias, né? Agora vamos falar do banco de horas especial, de 18 meses. Termina a pandemia, tem 18 meses o empregado para compensar as horas que ele ficou em casa ou que foi reduzida agora no tempo da pandemia. 18 meses para compensar. Basta você fazer um acordo individual, escrito banco de horas, com o seu empregado. Dá 2 dias de prazo para ele analisar esse documento. Assina bonitinho, guarda a documentação. Durante os 18 meses daí, todo mês você dá um comprovante do saldo de horas que o empregado tem, a favor ou contra, né? Você tem que provar que todo mês dava essa informação para ele. Pode até constar no contra-cheque. E outra coisa importante, o trabalhador pode fazer até 2 horas extras por dia para compensar depois no banco de horas as horas que ele não trabalhou no tempo da pandemia e que foram jogadas no banco de horas, tá legal? E a quarta coisa importante da medida provisória 927 é que você pode adiantar feriados desse ano e também do ano que vem. Mas apenas os feriados religiosos é que precisam da anuência de um papel do empregado que ele está concordando. Então, medida provisória 927 é basicamente isso. Vamos já para a medida provisória 936, essa que trouxe a possibilidade da redução de salário e jornada. Você pode reduzir salário nos percentuais de 25%, 50% ou 70%, e, ao mesmo tempo, reduzir a jornada desse trabalhador. Muito importante dizer, parece óbvio que eu falar, mas não é, porque muitas empresas estão errando. É lógico que não pode diminuir o salário e a jornada, mas o trabalhador continuar trabalhando normalmente sem redução de jornada. Fazer só no papel. É lógico que vai dar ação trabalhista. Isso está acontecendo. Já teve várias empresas que foram autuadas pela Secretaria do Trabalho e Emprego, que hoje faz parte do Ministério da Economia. Então fique atento em relação a isso, tá bom? Vamos mais adiante. A medida provisória 936 também permite que você faça a suspensão do contrato de trabalho. Para quem fizer redução de salário e jornada, o prazo máximo é de 90 dias. Para quem fizer a suspensão do contrato de trabalho, o prazo máximo é de 60 dias. Mas atenção agora, para quem fizer os dois, a redução de salário e jornada e suspensão, ou tanto faz, primeiro a suspensão, depois a redução, a medida provisória fala que o prazo máximo das duas somados é de 90 dias. Então, fique atento em relação a isso. A medida provisória também prevê que quando você for fazer acordo de redução de salário e jornada ou suspensão no contrato, você tem que fazer por escrito e tem que dar 48 horas de prazo para o trabalhador analisar a documentação, porque isso não é uma imposição da empresa. Segundo a medida provisória, isso é um acordo que você faz com o trabalhador. Por isso tem que dar 48 horas de prazo para ele analisar. E não só, atenção pessoal, não só dar as 48 horas, tem que provar que deu as 48 horas de prazo. Como? WhatsApp, e-mail, recibo, protocolo, porque senão depois é como se você não tivesse dado. E a justiça, eventualmente, pode vir a anular tudo que você fez. Veja, por um pequeno errinho que gera uma grande condenação. E às vezes você deu as 48 horas de prazo, mas não pegou comprovante, não tem como provar. Para a justiça é como se você não tivesse dado, a não ser que você consiga provar por outros meios. Então fique atento, vale a pena se atentar a esses detalhes. Eu sei que quem é comerciante, quem é empreendedor, quem é empresário, quem é industrial, está com a cabeça focada na produção, para a coisa girar, mas olha, esses detalhes do mundo jurídico fazem toda a diferença lá na frente e é por esse motivo
que você está assistindo a essa aula. Então, preste atenção nisso e cuide disso também, tá legal? A medida provisória 936, essa que trata da redução de salário e jornada, essa que trata da suspensão do contrato de trabalho, ela foi prorrogada. Ela vale até o dia 29 de julho desse ano. Mas isso significa dizer, então, já que a medida foi prorrogada, que você aí na sua empresa também pode prorrogar a suspensão do contrato ou a redução de salário? Não. Não significa isso. Você tem um prazo, que eu já expliquei, 60 dias máximo de suspensão do contrato e no máximo 90 dias para a redução de salário e jornada. Se você já gastou tudo isso, você não pode fazer de novo, não pode prorrogar. Ah, Meleque, mas a medida provisória foi prorrogada. Sim, ela foi prorrogada, a medida provisória. Não significa que você também pode prorrogar prazos que são limite dentro da medida provisória. Tá bom? Ah, Meleque, mas eu não usei todo o prazo. Opa, daí você pode utilizar. Aí você pode usar o prazo que você não usou. E até quando você pode usar? Até 29 de julho. Ah, Meleque, mas se eu fizer isso no último dia, 29 de julho, eu posso fazer um acordo com o meu empregado. Vamos supor que eu tenho ainda 30 dias para fazer de suspensão no contrato e que de repente, Deus o livre, é Covid, aí piora. Eu posso aplicar no dia 29 de julho 30 dias de suspensão para frente, que vai pegar agosto? Pode, porque você praticou o ato jurídico, você fez o acordo no último dia de vigência da medida provisória e isso vale, tá bom? Ah, Meleque, mas se essa medida provisória não virar lei? Calma, ela vai virar lei. Porque o projeto de conversão dessa medida provisória em lei, que é o projeto número 15/2020, já foi aprovado pelo Senado. E o presidente da República, que editou a medida provisória, tem todo o interesse na assinatura. Então vai dar tudo certo. Essa medida provisória vai virar lei, tá bom? Fica tranquilo em relação a isso, tá bom? Vamos falar agora da questão da gestante. Hein? Quem que não é comerciante, empresário aí e já não teve uma situação envolvendo uma gestante e você não sabia bem como encaminhar, como resolver? Então imagina que você tem uma gestante e você quer fazer a redução de salário com ela. E ela de repente não quer. O que faz nesse caso? Não tem o que fazer. Porque é um acordo. Se ela não quer fazer a redução, não vai fazer. E você não pode dispensá-la, porque ela tem garantia de emprego por estar gestante. Então, você tem que ficar com ela e não praticar a redução de salário de jornada ou suspensão, se ela não quiser. Isso se aplica também ao cipeiro, se aplica àquele acidentado do trabalho que tem garantia de emprego, que voltou e está usufruindo do que o povo chama de estabilidade provisória, que é a garantia de emprego, entenderam? É isso aí, pessoal. Então, é muito importante também saber fazer o seguinte, mas a minha gestante aqui, Meleque, ela quis fazer, ela viu que a empresa está numa situação ruim e ela quis fazer a redução de salário e jornada. Então vamos imaginar que essa gestante, ela teria de garantia de emprego até dezembro de 2020. E ela assinou com você 30 dias de redução de salário e jornada. Como é que fica essa garantia de emprego da redução de salário e jornada? A lei não diz. Então a gente interpreta que como o que gerou a garantia de emprego dela, primeiro foi a gestação, essa garantia que vai até dezembro de 2020, e a outra situação jurídica foi a da redução de salário e jornada por 30 dias, nós entendemos que primeiro termina a garantia de emprego da gestante para depois ter os 30 dias da garantia de emprego da redução de salário e jornada, para você estar seguro, para você tomar a decisão com segurança jurídica. Ah, Meleque, mas eu fiz aqui a redução de salário e jornada dos meus empregados, de uma forma geral, todo mundo, tá? Fiz suspensão e sei que isso gera uma garantia de emprego também, é verdade. Vamos dar um exemplo prático, verdadeiro do dia a dia aqui. Imagina que a tua loja de roupa, você deixou teus vendedores com suspensão do contrato por 30 dias, tá bom? Beleza? Eles voltaram, terminou o período da suspensão, eles voltaram a trabalhar. Quanto tempo eles têm de garantia de emprego? 30 dias, porque eles ficaram 30 dias afastados. Até aí tudo bem, tranquilo. Vamos pegar outro exemplo, para complicar um pouquinho mais. Eu fiz, Meleque, uma suspensão de contrato de trabalho com os meus empregados aqui na empresa. E era de 60 dias essa suspensão. Mas, poxa vida, com 40 dias, o comércio começou a voltar, flexibilizou ali o isolamento social, e eu resolvi abrir de novo. Eu posso cancelar
a suspensão do contrato de trabalho dos meus empregados? Pode sim. 48 horas depois eles têm que se apresentar ao trabalho. E aí você me faz a pergunta, mas e quanto tempo eles têm então de garantia de emprego, já que eu fiz um acordo de 60 de suspensão, mas com 40 dias de suspensão eles voltaram a trabalhar? Quanto tempo eu tenho que dar de garantia de emprego? O tempo efetivo que eles ficaram afastados, ou seja, 40 dias. Ah, Meleque, mas eu não consegui. Eu fiz a suspensão de 60, com 40 chamei o pessoal de volta, começamos aqui a trabalhar, mas a coisa não aqueceu, eu não aguentei, e lá no meio do caminho, no meio da garantia de emprego, eu tive que mandar embora um empregado, sem justa causa. Eu devo para ele essa indenização na garantia de emprego? Sim, deve. Mas como é que é calculada essa indenização? É um pouco diferente, pessoal. Em épocas normais, a indenização na garantia de emprego é de todo o período, e ponto final, né? Aqui, no tempo de Covid, muda um pouquinho. É como se o governo falasse para você, poxa, você podia ter mandado o cara embora lá atrás. Você fez a suspensão por 60 dias, você segurou ele no emprego, ele voltou a trabalhar, trabalhou mais uns 30, e agora, se não aguentou, vai ter que mandar ele embora. Então, a medida provisória, ela traz uma forma de cálculo da indenização que é um pouco mais suave, tem um redutor ali, né, pelo fato de você ter acreditado, mas nadado, e infelizmente morreu na praia. Tá? Como você prestigiou o emprego, você segurou o emprego, você tentou segurar, né, mas não aguentou. Então, o que vai acontecer? Você vai pagar uma indenização um pouquinho menor, que é calculada mediante alguns critérios que são os seguintes: quanto tempo foi a suspensão, quanto tempo a pessoa trabalhou, quanto faltava, tá? Então é assim que funciona, converse com seu advogado, no caso concreto ele vai fazer o cálculo e vai te mostrar a indenização que é devida para essa pessoa, tá bom? Muito bem. Muitas dúvidas também em relação à figura do aposentado. Meleque, é verdade que não pode fazer acordo individual com o aposentado para redução de salário e jornada ou para suspensão do contrato de trabalho? É verdade. Mas por que, Meleque, que não pode? Se ele é carteira assinada, tudo aqui direitinho. Não pode, porque a medida provisória 936 textualmente diz que não pode. E depois ainda veio a portaria do Ministério da Economia, a 10.486, que colocou com todas as letras, olha, não pode fazer acordo com o aposentado, tá? Não pode. Então qual que seria a solução nesse caso, se você precisa fazer um ajuste aí com o aposentado, né? Você pode tomar as providências da medida provisória 927, ou seja, banco de horas de 18 meses, adiantar férias, adiantar feriados, fazer acordo individual para outros assuntos, mas não para redução de salário e jornada ou para suspensão. Então, a solução para reduzir salário e jornada com o aposentado e também fazer a suspensão seria através do sindicato. Nesse caso, no caso do aposentado, para reduzir salário e jornada e para fazer a suspensão, você pode até fazer, mas com o aposentado só através do sindicato. Tá legal? Então, vamos para frente. Nós temos aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da medida provisória 927, mas só no artigo 27, calma, só no artigo 27 e 29. O que mudou isso na prática? Né? Trata-se de que a Covid pode ser considerada doença do trabalho. E foi um pânico, muita gente me ligou, mandou WhatsApp, Instagram, lá pelo Facebook, né? Sim, eu abri o meu Instagram, era pessoal o meu Instagram. E eu acabei abrindo para a utilidade pública de tanta dúvida que as pessoas estavam me mandando, né? Das aulas que a gente dá, das palestras, das lives. Então, se você quiser dar uma olhadinha, me segue lá no Instagram, @marlosmeleque, tá aí na tela para você ver. Tem muitas dicas lá que a gente dá também, tá? E é no meu Instagram pessoal que eu abri para utilidade pública, fica o convite para você então também me seguir no Instagram. E o pessoal estava mandando essa dúvida, olha, o Supremo decidiu que a Covid pode ser doença do trabalho. E aí ficou todo mundo apavorado, né? O setor produtivo. Poxa, se o meu empregado pegar Covid, então é doença do trabalho e eu aqui vou ter que me indenizar, pagar tudo e... Calma, não é assim. O voto do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 27 e 29 da medida provisória 927, que dizia o seguinte, que a Covid
não é considerado acidente de trabalho, doença do trabalho, a não ser que o trabalhador conseguisse provar o nexo causal. Gente, na prática não mudou muita coisa, porque agora, veja, a própria medida provisória já dizia que a Covid não era doença do trabalho. Daí vem o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e diz, não, pode ser. Mas na prática não mudou nada, porque para reconhecer a Covid como doença do trabalho, o trabalhador tem que entrar com uma ação trabalhista e tem que provar no processo que pegou a doença no ambiente de trabalho, na sua empresa. Veja, a própria medida provisória já dizia isso, a não ser que o trabalhador provasse o nexo causal. E o que é o nexo causal? É provar o nexo entre ter pego a doença e o ambiente de trabalho. Não é verdade? Então não mudou muita coisa. Agora você pergunta, então, que cuidados, que cautelas eu tenho que tomar no meu negócio para evitar uma condenação futura se o meu empregado tiver Covid? Você deve cumprir. Tudo que está previsto é quase que uma receita de bolo na lei do coronavírus. É uma lei que foi editada em fevereiro desse ano. É a lei 13.979. 13.979, que diz que a empresa tem a obrigação de dar informação sobre o coronavírus, sobre a forma de transmissão, colocando na parede mesmo a informação, né? Obrigando o empregado a usar EPI, máscaras, asepsia nas mãos com água e sabão, álcool gel, manter o afastamento, evitar aglomerações. Tudo isso você já sabe, né? Então, mas agora eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. É importante que você tenha provas disso. Então fotografe as fitas amarelas que você colocou para separar o público do teu atendente do balcão. Fotografe as marcas que você fez no chão. Guarde as imagens das câmeras de segurança para provar que não havia aglomeração. Vou mais além. Guarde os recibos, notas fiscais, pedidos de compras de EPIs, de máscaras, de álcool gel, para provar que você tinha esses EPIs em abundância, que não havia falta, por exemplo. Ah, estou usando essa máscara uma semana, não tem outra. Não, que tinha à disposição. Isso pode, inclusive, levar a uma condenação lá no direito do consumidor, a mesma coisa. Veja a gravidade da coisa. Se um consumidor, um cliente da sua loja, for à justiça dizendo que pegou a doença dentro do seu estabelecimento, você vai ser julgado perante o Código de Defesa do Consumidor. Então você tem que tomar esses cuidados. E não só tomar esses cuidados, tem que ter prova que tomou esses cuidados. Quer mais um exemplo? A lei fala que é obrigação do patrão, obrigação da empresa, detectar qualquer anomalia, qualquer sintoma da Covid no seu corpo de trabalhadores. Como é que faz isso? Medindo a febre de quem entra na empresa no início e na saída do ambiente de trabalho. E se a pessoa tiver com febre, o que você faz? Você tem o dever, segundo a lei do coronavírus, a lei 13.979, de encaminhar esse trabalhador ao serviço médico. Qual? A lei não diz. Pode ser o médico da empresa, pode ser o médico do SUS, pode ser o pronto-socorro, pode ser o hospital, clínica, plano de saúde, não importa. Mas você tem que encaminhar esse trabalhador para o médico. E não só isso, tem que provar que encaminhou. Né? Bate uma selfie junto lá na sala de espera do hospital, do pronto-socorro, pega o cupomzinho de estacionamento lá do hospital, do horário que você levou ele lá, pega um atestado do hospital, do médico, da enfermaria que ele foi atendido, que você levou ele lá. Porque o ônus da prova de provar que você levou o trabalhador até o serviço de saúde é seu. Então, se você tomar esses cuidados, o médico do trabalho lá no processo trabalhista vai investigar situações como essa. E seja cidadão. Você não vai estar apenas evitando uma ação trabalhista ou uma condenação. Você vai estar preservando a sua saúde, a saúde dos seus empregados, dos familiares dos seus empregados e dos seus clientes. O que mostra muita responsabilidade social. Estou falando aqui o tempo todo de pequenos erros que levam a grandes condenações. E eu escrevi um livro, sabia? Um livro chamado Trabalhista. E agora? Onde as empresas mais erram. Sabe por que escrevi esse livro? Porque eu cansei de ver pequenos empresários
que entram todos os dias na minha sala de audiências e cometem ali pequenos erros, me dizem, doutor, excelência, eu não fiz nada de errado, está tudo aqui, o recibo de férias, do pagamento, não sei o quê, mas a lei é dura. A lei é dura. Mesmo depois da reforma trabalhista, ainda existem pequenas armadilhas, como diz o ministro Ives Gandra, do TST, na legislação, armadilhas. E esse livro ele mostra onde as empresas mais erram, para você aprender com o erro dos outros. Me deu o prazer da tua leitura, é um livro que não tem juridiquês. Se você está gostando dessa aula, olha, adquira o livro, porque o livro é como se fosse uma conversa minha com você, desse mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui na aula. O livro tem quase 300 páginas, é cheio de modelos, de dicas, né? Tem até uma passagem engraçada do livro, mas que é o que eu escuto quase todo dia na sala de audiência. Você já deve ter ouvido isso. Ah, ajudei esse sujeito, agora ele me põe no pau. Pois é o livro da capa laranja, que você está vendo aí na sua tela. E está à venda na Americanas.com, na Amazon, na Saraiva, só que ó, na editora, tá aí, ó, olha o site da editora aí, editoraestudoimediato.com, tá aí na tela, você compra com preço de editora e não tem frete, recebe em casa pelo correio. E pode até pagar com cartão de crédito, é preço de editora, tá bom? Me dê a honra, o prazer da sua leitura, que a gente vai estar enviando o livro para você. E tem mais um assunto que te interessa muito. Quer apostar? Que é as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Ah, meu Deus, tem um empregado que tem mais de 60 anos, tem empregado que tem doença cardíaca, que tem asma, doença respiratória, e ele me provou isso. Qual a minha conduta como empresário? Bom, eu preciso te responder de acordo com a lei. O que a lei diz, né? Então funciona assim, aqui no Paraná nós não temos nenhum decreto, nenhuma portaria que obrigue o empresário a afastar o trabalhador só porque ele faz parte de um grupo de risco. Mas é obrigação do empresário tomar todos os cuidados que nós já mencionamos, daquela receitinha de bolo, né, da Lei 13.979, que é o distanciamento, que é checar a temperatura corporal, encaminhar para o médico, qualquer sintoma, o cara está tossindo, tem que dar, enfim, EPI, máscara, álcool gel, lavar a mão, afastamento, evitar aglomeração, tudo aquilo, beleza. Então, se você seguir isso, você pode manter a pessoa do grupo de risco trabalhando? Sim. A pessoa do grupo de risco, segundo a medida provisória 927, ela apenas tem direito de preferência no adiantamento de férias, na concessão de férias, caso ela comprove que é do grupo de risco. Quando, então, que tem que afastar efetivamente o trabalhador? Só quando ele traz um atestado médico, tá? Que determina o afastamento. Se ele traz um atestado médico só dizendo que ele tem asma, isso não é motivo para afastar o trabalhador. Agora, se o atestado médico vem e diz, determino, solicito afastamento de tantos dias, aí tem que afastar, tá bom? E deixar bem claro, durante períodos de afastamento, seja afastamento médico, seja da suspensão do contrato de trabalho, seja de férias, você não pode acionar o trabalhador. Sabia disso? Ah, mas eu só chamei o cara para... Ele estava com a suspensão, Meleque, e eu chamei ele estava lá em casa, né? Estava lá na casa dele, lá, e ele estava na suspensão, e eu chamei ele para assinar justamente a redução de salário quando ele voltasse. Não pode. Durante suspensão do contrato, durante interrupção do contrato, não pode praticar nenhum ato jurídico. Não pode incomodar o trabalhador, falando português sim, sem juridiquês bem claro, tá? Senão a justiça pode te condenar depois, tá bom? Fazer a coisa certa, então, para evitar problemas depois, né? Então as pessoas do grupo de risco é isso, pessoal. Dispensa por força maior. Eu tenho visto empresas de grande porte, que eu não vou mencionar o nome por razões éticas, mas tenho visto empresas de grande porte cometendo erro, dispensando empregado por motivo de força maior. Aí você me fala, ué, mas não pode? Pode, mas tem que seguir umas receitas de bolo aqui, os requisitos da lei. E essa empresa que eu estou citando aqui não seguiu, né? Como é que funciona isso? Está lá na CLT, realmente, artigo 501 e seguintes, que quando houver força maior, você pode mandar o trabalhador embora por motivo de força maior, tá?
Mas você fala, mas Meleque, nós não estamos enfrentando força maior? Sim. Medida provisória 927 diz que nós estamos em força maior. O decreto legislativo 6/2020 diz que nós estamos em força maior, né, estado de calamidade pública no Brasil todo. Perfeito, legal, isso aí mesmo. Mas o que é força maior? É aquele acontecimento imprevisto ou previsível, mas que nós não conseguimos evitar as consequências pelas nossas próprias forças. É exatamente o que está acontecendo com o período da Covid agora, né? Então tem força maior, mas para poder mandar embora alguém por força maior, além da força maior, aqui que está o pulo do gato, tá? Tem que ter o fechamento do estabelecimento. Aí você fala, mas Meleque, eu fechei ali um mês. Mas aí que está. A CLT fala que para mandar embora por força maior tem que ser a extinção, ou seja, o fechamento definitivo da matriz ou da filial. Aí você pode mandar aqueles empregados embora por força maior. E nesse caso, o que muda? Muda que o aviso prévio vai ser por metade e a multa lá do FGTS também vai ser por metade. Aliás, você sabe que a multa do FGTS não é mais de 40 mais 10%. Aqueles 10% que ia para o governo, tá lembrado? Pela Lei da Liberdade Econômica, aprovada recentemente, a multa pela dispensa sem justa causa voltou a ser apenas de 40%. Eu digo apenas, não que seja barato, né? Mas apenas porque não tem mais aqueles 10% que você era obrigado a recolher para o governo. Então, fique atento em relação a isso. Então, pode dispensar por força maior? Até pode, mas além do momento de força maior que nós estamos vivendo, também tem que haver o quê? O fechamento definitivo, a extinção do estabelecimento. Aí já vem o contador, né, me perguntar, contador que está sempre na linha de frente, né, fazem as melhores perguntas, né? O contador pergunta, mas tem que dar baixa no CPF, lá, no CNPJ lá na Receita Federal ou só fechar já é suficiente? Bom, a lei não diz. Eu, como juiz, se fosse eu, interpretaria da seguinte forma, baixar a empresa lá na Junta Comercial, baixar a empresa lá na Receita Federal é uma providência administrativa. Não me interessa em nada para a relação de emprego. O que me interessa aqui é a relação de emprego que acontece entre o patrão e o empregado, né? Então, se provar que a empresa extinguiu, fechou para sempre, embora não tenha dado baixa, eu aceitaria. Mas eu não posso falar pelos meus colegas e nem a intenção falar pelo Poder Judiciário que vai avaliar aí, caso a caso, cada situação precisa e fática pontual, tá bom? Fato do príncipe. O que é fato do príncipe, rapaz? Né? A gente já está falando em português, mas lá no direito vem do latim factum principis. O que é isso? Isso é um negócio que o presidente Jair Bolsonaro falou naquela saidinha dele da manhã no Palácio da Alvorada, indo trabalhar lá para o Palácio do Planalto. Ele falou ali para os repórteres, né? Ó, pessoal, os prefeitos, governadores, fiquem espertos, né? Porque quem está determinando o fechamento está lá na CLT, tem que pagar depois aí para o comerciante, para o empresário. Será que é bem assim? Será que o presidente tem razão ou não tem nesse caso, né? Então vamos lá, pessoal. Na verdade, está na CLT que existe a teoria que o presidente mencionou do fato do príncipe, que quando o governo manda o particular fechar, quando o governo manda o empresário fechar, tem que indenizar esse empresário. Mas já existe uma jurisprudência, ou seja, decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que diz que quando o poder de polícia da prefeitura, do governador ou da União é exercido de maneira genérica, isso vem lá do direito administrativo, né? Esse poder de polícia é exercido de maneira genérica e não de maneira específica, em face de uma empresa só, tá? E é legítimo, ou seja, nesse caso é por motivo de saúde pública, né? Não será devida indenização. E mais, a medida provisória 936, que está sendo convertida em lei pelo projeto número 15/2020, colocou lá com todas as letras que não haverá indenização para empresas, comércio, particulares, prestadores de serviço, quando o governo determinou o fechamento por motivo do coronavírus, tá? Então, essa teoria caiu por terra, tá bom?
É isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando da aula, porque agora eu gostaria de falar um pouquinho de um momento que todos nós estamos esperando com muita energia, com muito vigor, que é o tão esperado momento da retomada. E eu não sou só formado em Direito, eu tenho pós-graduação em Administração de Empresas também. Então eu sei de oportunidades, de ameaças, de planejar no curto, médio e longo prazo, planejamento estratégico. E eu vou te chamar agora aqui na nossa aula uma pessoa que eu respeito muito, porque é um grande empreendedor, tem uma visão de mundo fantástica, tem uma visão dos negócios ímpar e que conhece o estado do Paraná, o nosso querido Paraná, como poucos. Para falar sobre o tão esperado momento da retomada, eu chamo ele, que foi presidente da FIEP por muitos anos, conduziu a Federação das Indústrias do Estado do Paraná e hoje é um dos vice-presidentes da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, e que na época da reforma trabalhista foi uma mola propulsora, foi um dos pilares da reforma trabalhista, acreditando no projeto e participando do projeto da reforma trabalhista desde o começo. Um grande expoente do mundo corporativo, um grande expoente do setor produtivo do nosso Paraná. Para falar agora para vocês sobre o tão esperado momento da retomada, Edson Campagnolo. Obrigado, Marlos, pela oportunidade de estar compartilhando esse momento junto com os nossos empresários. E aqui o meu cumprimento todo especial ao Marco Tadeu Barbosa, presidente da FACIAP, de estarmos podendo compartilhar esse momento desta crise que estamos vivendo. E muitos dizem assim, estamos no mesmo barco. Não, nós estamos no meio de uma tempestade. E nessa tempestade são vários barcos, e cada um tentando chegar à margem, a um porto seguro. E ninguém é capaz de dizer quando que isso vai chegar, porque a cada dia a gente está sendo surpreendido por fatos novos, por lockdown em várias cidades. Mas, enfim, o que nós estamos fazendo aqui é compartilhar oportunidades e mostrar como é que alguns estão conseguindo sair ou atravessar esta crise. Meu cumprimento especial ao Marco Tadeu Barbosa, que abriu essa oportunidade, o nosso presidente, digo nosso presidente porque também sou um associado de uma associação comercial, e até me apresentando já, né, Marcos, eu estive presidente de uma associação comercial, fui coordenador regional, então em nome do Marco Tadeu Barbosa eu cumprimento todos os presidentes e todos os coordenadores, em especial ao nosso Marlos Melec. O Marlos é uma peça única, eu digo porque ele tem se dedicado, desde enquanto industrial, você já sabe a história dele, não vou me discorrer sobre isso, mas da importância que tem o Marlos Melec nesse contexto da reforma trabalhista, percorreu o Brasil inteiro, fazendo que as pessoas acreditassem que aquilo estava sendo implementado. Tem vários livros aqui, é muito importante você se ater aos livros do Marlos, porque ele tem muitas orientações, e nesse momento que a gente está vivendo, tem as medidas provisórias que foram implementadas, ou estão em vigor. E conforme for a orientação dos seus advogados, ou eventualmente dos seus escritórios de contabilidade, é preciso ter uma segurança jurídica. Então, uma circunstância é o Marlos estar falando para vocês daquilo que é de fato, né, até como um juiz. Outra é um depoente, enquanto eu, um empresário industrial, e é nisso que eu quero compartilhar algumas experiências que nós estamos vivendo nesse momento. Hoje, assim como a maioria, sou no grupo de risco, fico altamente conectado, converso com pessoas do Brasil inteiro, vendo o que está acontecendo, olhando o cenário atual, vejo o dólar passando da cifra dos 5, e a Bolsa de Valores chegando no 99, ainda não bateu no recorde histórico de 125 pontos, mas enfim, o país está andando. Por mais que a questão política esteja, de forma, digamos assim, trazendo algumas fumaças sobre as nossas empresas, o empresário ele não pode estar focando na crise atual. Tudo bem, não vou dizer para você não ver jornal, para você não acessar os jornais. Agora, olha o que está acontecendo à volta, veja o que realmente possa estar sendo
colocado para implementar os seus negócios. E aqui eu queria trazer alguns cases de empresas que estão tentando superar esta crise. Pois bem, tem um caso muito interessante de uma indústria e que também compra produtos para vender nas suas lojas, ou melhor, comprava para vender nas suas lojas. Ela tinha 4 lojas em shoppings. Até quando eu tinha falado que ela já tinha fechado 2, ia fechar as outras 4. Por quê? Ela não estava conseguindo cumprir com seus custos fixos. Ela estava buscando alternativa e ela focou, então, buscou uma ferramenta no mercado. Não é venda de e-commerce, ela até tinha o site, vendia pelo site, mas ela comprou uma ferramenta onde você faz um contato direto com o seu cliente. E segundo ela me relatou, ela estava conseguindo pelo menos equilibrar os seus custos fixos da fábrica e da distribuição. E as lojas de shopping, ela já tinha fechado 2 e ia fechar as outras 2 também. Ela tinha 4 lojas, até onde eu tinha falado com ela. Bom, um outro case também que eu quero compartilhar, e aqui por que eu estou compartilhando com vocês como cases? Eu não sou um consultor. Na verdade, na época que eu estava bem à frente dos meus negócios, hoje estou no conselho da minha empresa, as consultorias elas são boas. Agora, eu me considero mais um conselheiro, como sou conselheiro de uma das nossas empresas e de outras que eu participo também. Pois bem, o conselheiro ele vem trazer os cenários, e aqui que eu quero compartilhar com vocês esses cenários. Uma outra experiência é justamente da nossa empresa, a BTL Confecções, que agora, no dia 25 de junho, vai fazer 30 anos. Pois bem, nós somos empresas que produzimos material esportivo para vários clubes, fitness, redes, e de uma hora para outra, aquela carteira que estava segurada, que nós tínhamos pedidos em carteira, olhando até 2021, planejamento até 2022, ou seja, nós tivemos que rever os nossos planos. E felizmente que a nossa equipe, o nosso gestor, ele percebeu uma oportunidade e passou a ser fabricante e fornecedor de máscaras. Pois bem, todo mundo tem que usar as máscaras. Como eu estou aqui isolado, não estou usando, mas todos nós devemos usar as máscaras para nos cuidar e cuidar dos outros. Pois bem, hoje 40% da nossa empresa, acreditem, é para a produção de máscaras. Foi a alternativa que a gente encontrou para não fazer demissões. São quase 500 colaboradores e felizmente a gente tem conseguido manter este norte. Pois bem, de esteira com isso, tem uma empresa que era cliente nossa. E ela tinha uma loja física, como de fato ela ainda tem, numa cidade próxima daqui, onde lidava com várias marcas. E pelo relacionamento conosco, eles perceberam que a gente estava fabricando máscara. Pois bem, o gestor, um dos sócios da empresa, percebeu uma oportunidade, ele buscou na área de tecnologia, como é que ele podia melhorar, uma vez que ele já tinha um e-commerce e faturava 30% através dele. Pois bem, ele buscou uma empresa e que foi ofertado uma página que é homepage, ou seja, uma página. Não é aquele site que você fica clicando que tu vai buscar produtos. Não, ele buscou uma página, colocou 3 máscaras e acreditem, até hoje, só de um parceiro dele, ele já comprou e já vendeu mais de 10 mil máscaras. Ou seja, ele percebeu uma oportunidade e foi naquilo que estava sendo possível de presenciar neste momento. Bom, eu estou trazendo para vocês algumas dessas oportunidades. Talvez o case mais impactante que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente do Magalu, o Magazine Luiza. Pois bem, quem lembra do Magazine Luiza, que tinha aquelas lojas, né, físicas, estáticas, e que começou a ser introduzida no e-commerce com mais intensidade? Pois bem, hoje a Magalu é uma empresa que foi para a Bolsa de Valores, ela se especializou no e-commerce, é uma das 3 maiores empresas de e-commerce do Brasil hoje, pois ela foi para a Bolsa de Valores, lançou as suas ações, acho, na faixa de R$7 aproximadamente, a ação. Hoje uma ação dela vale R$70. Por quê? Eles foram dinâmicos,
eles foram percebendo as oportunidades. Pode ver, quando a crise começou, o que eles fizeram? Eles foram intensamente indo para o mercado, ofertando novamente o e-commerce bem focado. A última grande sacada foi ir para o agronegócio. Veja, o que tinha a ver Magazine Luiza, a Magalu, com o agronegócio? Pois bem, ela percebeu a oportunidade, se associou com a Tortuga, que é uma líder de nutrição animal, e passou a fazer uma parceria com eles. Agora estão entrando no e-commerce do agronegócio. Ou seja, são várias oportunidades que se vislumbram nesse momento. Agora você vai me dizer assim, sim, mas eu não me enquadro em nada disso. Talvez, eventualmente, você vai perceber que algum benchmarking ou do seu concorrente ou de um outro lugar, de um outro país, esteja acontecendo e que possa trazer como experiência para você. É assim que tem que fazer. Outra situação que eu queria dizer que nós não temos, nem eu, nem Marlos, nem o Marcos, vai te dar justamente a saída da crise. O que nós estamos fazendo aqui é compartilhando esses cases de sucesso para que eventualmente você possa colocar em prática nos seus negócios. Então, desta maneira, eu queria dizer também que nunca esteve tão em alta a busca espiritual das pessoas. E por que eu vou me ater agora no encerramento desta fala? Pois bem, eu acho que nunca a solidariedade, a fraternidade esteve tão em alta. Eu faço parte de algumas redes, uma delas é a Rede Solidariedade do Paraná, junto com o Deltan Dallagnol, junto com mais de 40, 50 principais empresários do país, inclusive com penetração nacional e atuando fora do Brasil também, onde as pessoas das grandes corporações, das grandes empresas, estão buscando fazer ajuda ao próximo. Tem movimentos como o projeto João de Barro, que constrói casa para as pessoas. Essa rede de solidariedade está fazendo que algumas pessoas menos favorecidas, elas também tenham oportunidade. E eu imagino que você, empresário, na sua cidade, você deve também estar ajudando muitas outras pessoas. Ou seja, um ajudando aos outros é que a gente vai conseguir justamente talvez fazer algo de melhor para que possa trazer um nível de esperança quando essa crise, se não passar, a gente ter alguns ensinos para ela. Eu queria, ao encerrar, deixar aqui uma passagem de Hebreus 10, 23, 24, e que vou colocar ela no rodapé, vou pedir para o nosso pessoal técnico colocar no rodapé, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para a caridade e as boas obras. Aqui é da carta aos Hebreus, escrita por Paulo, e que justamente tinha os ensinos daquele que é o nosso líder maior, Jesus Cristo. É essa fé que eu queria compartilhar com vocês, e me coloco à disposição, não só aqui nesse momento, quando você estará assistindo esta aula com o Marlos Milek, você preste muita atenção, essa é a parte focal dele, está orientando como é que a gente pode fazer o presente e o pós-pandemia na questão da segurança jurídica, especialmente nas contratações e também nas demissões, mas me coloco também à disposição no contato que está aqui com vocês e na live que nos próximos dias nós iremos compartilhar. Muito obrigado, fico agradecido, espero ter contribuído humildemente. Fique na paz. Muito obrigado, querido. Abraço fraternal, Edson Campagnolo. Eu queria aproveitar esse gancho do momento da retomada, Campagnolo, e falar do seguinte: formas possíveis de contratação para quando chegar o momento da retomada, para você fazer com segurança jurídica, ter produtividade, não ter ociosidade, ter economia. Primeiro, informe-se bastante sobre o trabalho intermitente, que é aquele que você contrata com carteira assinada, mas só pelas horas que você precisar. Isso é muito bacana, é muito legal, já existe nos Estados Unidos, na Europa. Você faz carteira assinada, mas convoca só quando tem demanda. É muito interessante, é o trabalho por tempo intermitente, que é uma novidade aí da reforma trabalhista, né? Também tem o trabalho temporário. É só chamar uma empresa de trabalho temporário, eles fornecem o trabalhador pelo tempo que você precisa. E a reforma trabalhista aumentou esse prazo para até 180 dias, tá? Também tem o trabalho a tempo parcial, que o cara trabalha meio expediente e você paga meio salário. Mesmo que fique menos que um salário mínimo, porque ele está trabalhando meio expediente. Você vai pagar
meio salário do piso da categoria. Entendeu? É muito interessante também para você. E por último, o trabalho terceirizado, que inclusive é uma novidade que veio com a reforma trabalhista e que o Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu a plena constitucionalidade daquilo que nós escrevemos naquela época da reforma trabalhista, reconhecendo a terceirização geral, ampla e irrestrita como válida no Brasil, o que te traz muita segurança jurídica. Mas tem muita gente boa errando uma coisa muito séria, que é a tal de mandar abrir PJ. Já ouviu isso? Chega, abre uma MEI aí, abre uma MEI. Chega no teu vendedor, abre uma MEI. Chega no teu gerente, abre uma MEI. Chega no teu financeiro, abre um CNPJ aí, que eu vou pagar com nota fiscal. Não! Pessoal, isso não é terceirização. Tem muita gente boa confundindo isso daí. Isso não, abrir PJ, CNPJ, isso é pejotizar, não é terceirizar. O que a lei permite, gente? Terceirizar, não pejotizar. Entendeu? Pois é. Eu sei que tem muita gente aí que já está pensando, ai meu Deus, e agora, né? Pois é. Então vamos consertar isso aí, vamos fazer a coisa certa, tá? Não pode pedir para o empregado abrir empresa e ele continuar prestando isso só para você, assinando ponto, batendo cartão, recebendo o mesmo salário. Não pode. Não pode. Meu Deus, mas me falaram que pode. Eu estou dizendo para você que não pode. Não é assim. Empregado é empregado, empresa é empresa. Empresa é aquele que presta serviço para 30 empresas diferentes, para 30 pessoas diferentes e também presta serviço para a tua empresa. Te dá nota fiscal, essa é empresa. Agora, aquele que trabalha só para você ali todo dia, esse não é empresa, esse não é MEI, esse não é PJ, é empregado. Tá? Como é que faz para terceirizar? Tem que chamar, de acordo com a lei, né? Tem que chamar uma empresa de terceirização. E aí essa empresa de terceirização vai te mandar os empregados que você precisa. Imagina, panificadora, precisa de 2 balconistas, uma caixa e um padeiro. Pode terceirizar até o padeiro na padaria? Pode, pode. Como é que faz então? Chama uma empresa de terceirização. Sei lá, Employer, por exemplo, que é daqui do Paraná, né? Chama lá Employer. A Employer vai pegar, assinar a carteira do empregado no nome deles, da Employer. E vai mandar esse trabalhador prestar serviço, você é o tomador de serviço na sua panificadora, na sua loja, na sua indústria. O registro na carteira, inclusive, vem com o nome, aqui no caso do exemplo da Employer, que eu estou dando aqui, nesse exemplo que eu estou citando aqui. Entendeu como é que é? Então não é você que assina a carteira, não é PJ, é através de uma empresa de terceirização. Tá bom? É isso aí. Isso é terceirizar. Tá legal? Inclusive, nas minhas obras, eu trato muito, nos meus livros, eu trato muito dessa questão da pejotização e da terceirização. Tá legal? Bom, pessoal, eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu quero agradecer aqui a FACIAP, querido presidente Marco, que Deus te abençoe, a você e a tua família, esse trabalho maravilhoso, incrível que você fez como uma grande liderança na FACIAP. Quero agradecer a participação especial do ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, atual vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, o meu querido Edson Campagnolo. E agradecer também a Coopercard, né? Essa empresa de cartões de benefícios, né? Que eu soube que é paranaense, que está apoiando essa aula, né? A Coopercard, que soube, é paranaense, vejam só, uma das 10 maiores operadoras de PAT, que é o Programa de Alimentação Trabalhador do Brasil. Muito bacana, né? Muito obrigado à Coopercard por estar apoiando também essa aula, tá bom? Bem, me desculpem por qualquer coisa, com muita humildade e respeito, eu entrei aí no seu negócio, na sua casa, na sua família, para tentar compartilhar onde as empresas mais estão errando, de boa fé, isso que é duro, nesse momento da Covid-19. Eu desejo para você, para toda a tua família, muita saúde, muita paz e que você esteja pronto para o momento da retomada. Eu quero agradecer a cada uma das 12 coordenadorias da FACIAP, né, todas as coordenadorias, todas as associações comerciais que fizeram essa aula Tira Dúvida, essa aula que é um presente aí para o comércio da sua cidade chegar até você.
tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. E um detalhe, hein? Olha só, eu tenho certeza que ficou muita dúvida ainda aí, né? Eu procurei aqui esclarecer dúvida, trazer todas as novidades para vocês, mas no dia a dia aparece dúvida. Vai conversar com o teu sócio, com o teu contador, com o teu advogado, vai aparecer dúvida. E eu espero, francamente, que depois dessa aula você possa conversar com o teu advogado com outros olhos, conversar com o teu sócio com outros olhos. Às vezes a gente só pergunta e fica ouvindo a resposta, né? Agora não, você já tem uma base para tomar decisão. Você já está sabendo onde você está pisando, onde você está tateando o negócio, né? Isso que é importante, você ter o conhecimento para poder conversar com o teu sócio, com o teu contador, com o teu advogado. Então, eu tenho certeza que talvez tenham ficado muitas dúvidas e vão aparecer muitas dúvidas do dia a dia aí do seu negócio. Dúvidas que nem o Marco lá na saudação inicial conseguiu esclarecer, que eu não consegui esclarecer, que o Edson Campagnolo na fala dele não conseguiu esclarecer. Então, a gente vai fazer uma live, fique atento aí no site da Associação Comercial da Sociedade, né? Me siga no Instagram, @marlosmelec, vou colocar lá também, tá bom? A gente vai fazer uma live, desculpe que ser redundante, né? Mas vai ser ao vivo, lógico, para a gente esclarecer mais dúvidas com vocês, tá? Vai ter uma live aí nos próximos dias, fique atento, para você vai poder mandar a tua pergunta ao vivo e a gente vai responder, tá bom? Olha, temperança, equilíbrio, fortaleza. Muito obrigado, fiquem com Deus.